Há muito tempo eu não acabava um livro me perguntando o que foi isso que eu acabei de ler. Olá, leitores e leitoras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Nunca Nem Li. Hoje eu, Arthur, aqui sozinho para falar daquele que talvez tenha superado o meu antecessor, livro do ano, e se tornado o novo favorito ao livro de 2020, que é o Verity, Colin Hoover, publicado aqui no Brasil este ano pela Galera Record, e que despretensiosamente eu acabei comprando sem saber que era da editora. Não que a editora seja ruim, muito pelo contrário, mas é que a Galera Record ela tem um público-alvo diferente do meu gosto de leitura, que é um público um pouco mais jovem, adulto, um suspense mais voltado para adolescente, talvez, não sei, como um livro deles que eu li, que era Quem de Nós Está Mentindo. Então eu já tinha lido outro livro da editora que era muito bom, mas que não se adequa aos meus gostos pessoais. Então eu acabei comprando o Verity sem me ligar que era da Galera Record, mas quando eu recebi o livro que eu vi que era classificação etária 18 anos, me acendeu uma luzinha, mas nem isso me preparou para o tipo de leitura que eu enfrentaria nos próximos dias, que não foram muitos dias, porque eu devorei este livro e a gente vai saber por que agora. Imaginem eu, Arthur, um autor medíocre sem grandes pretensões de sucesso. Do nada eu recebo uma ligação da editora do George R. Martin, dizendo: Arthur, o Sr. Martin está impossibilitado de terminar as crônicas de Gelo e Fogo. Você se interessaria em terminar os livros para ele? Seria do caralho. É mais ou menos a premissa que a gente tem em Verity quando a Lowen, a nossa protagonista, é chamada de última hora para uma reunião com seu agente. Chegando lá, ela descobre que a autora de uma famosa série de previstos 9 livros, mas que no momento se encontra entre o 6º volume, está impossibilitada de terminar esta série best-seller de romance de suspense, e essa é a premissa de Verity, da Colin Hoover, uma autora que eu desconhecia até então e que depois da leitura, eu pesquisando, thriller não é a área dela. Esse foi o primeiro que ela escreveu e ela começou com o pé direito. Então essa é a premissa de Verity. A Lowen, que é a nossa protagonista, nos é apresentada no primeiro dia em que ela sai de casa após a morte da mãe dela. Ela sai para uma reunião com o agente dela e no caminho para essa reunião ela acaba presenciando um acontecimento bizarro, um acidente bizarro, que eu não vou falar aqui também, que é pra não entregar muita coisa. E após esse acontecimento, ela conhece um cara que a ajuda depois desse acidente bizarro, que é o Jeremy. É um cara muito misterioso, que não deixa muito em aberto o que ele está fazendo na cidade. Ela está indo para essa reunião, ele também alega estar indo para uma reunião, e pá, tá, conversa vai, conversa vem, os dois se separam, ela vai para a reunião dela, e chegando lá ela descobre que ela foi convocada porque a editora de uma grande autora, a Verity, solicitou uma autora para terminar a série de livros que ela estava escrevendo, mas que por conta de algum acidente a Verity acabou ficando impossibilitada de terminar essa série de livros. Essa reunião é com a editora da Verity e representando ela está na reunião quem? O marido dela, que adivinha quem é? Adivinha quem é? Como todo bom romance pastelão, comédia romântica, é o Jeremy, que é o cara com quem a Lowen se encontrou momentos antes daquele acontecimento bizarro ali. Adorei! O romance pastelão da história! Que é aquele acidente que eu comentei logo cedo. Então, mediante algumas negociações e até mesmo solicitações da Lowen em relação a não querer assumir o peso da fama que uma série deste tamanho já teria na vida dela, como ela sempre afirmou, ela não é uma autora que desejava fama. Ela mesma acabou não se dando muito bem com o pouco de publicidade que os livros próprios dela geraram na vida dela. Então, por sugestão do Jeremy, ela acaba aceitando esse contrato, mas ela impõe algumas cláusulas a mais, que seria de escrever sobre um pseudônimo para que ninguém ligasse ela à obra, e também que ela não participasse do plano principal da editora, que era levar ela para frente das câmeras como a nova cara por trás dos 3 últimos capítulos desta série de livros. Então ela aceita a proposta e ela segue o conselho do Jeremy, que é o quê? Se mudar pelo menos por um final de semana ou alguns poucos dias para a casa dele da Verity, para conhecer a autora e também para garimpar o que fosse possível de anotações e rascunhos que a Verity já tivesse
tivesse preparado para esses próximos 3 livros da série. Chegando lá, ela descobre que a Verity não está só incapacitada de terminar os livros. O acidente que ela sofreu, que ela bateu de carro de frente com uma árvore, deixou ela em estado vegetativo. Depende de cuidados médicos de uma enfermeira particular o tempo inteiro. Ela está completamente alheia ao mundo, ao que acontece ao redor, à volta dela. E antes de se mudar para lá, até para se preparar psicologicamente para isso, a Lois fez algumas pesquisas em relação ao casal e descobriu que eles já tinham um histórico de tragédias bem recorrentes na vida dos dois, inclusive dos 3 filhos que eles tinham, entre os 3, 2 gêmeas, as mais velhas. As 2 morreram com poucos meses de diferença de uma para outra em acidentes meio trágicos, vamos assim dizer. Então era uma família que já tinha uma carga de tristes acontecimentos já bem presentes na sua vida antes do derradeiro acidente da Verity, que acabou impossibilitando ela de escrever. E acidente e condição essa dela que está afastada da mídia, onde todo mundo apenas sabe que ela não pode escrever e que por essa razão ela tem uma parceria, uma coautora para continuar os livros dela. Bom, enfim, após descobrir a situação real da Verity e após ter acesso ao escritório da autora e xeretar lá, fuçar o que ela podia para descobrir quais eram os planos futuros desses próximos livros, ela acaba descobrindo na gaveta, na escrivaninha da Verity, um manuscrito do que parece até então ser uma autobiografia, quase que um diário, onde ela conta desde o momento em que ela conheceu o Jeremy até momentos ou dias antes desse acidente dela. E uma das primeiras coisas que a Lowen lê nesse manuscrito, nesse diário, nessa autobiografia da Verity, é a seguinte frase: às vezes eu penso na noite em que conheci Jeremy e me pergunto, se eu tivesse cruzado nossos olhares, minha vida teria terminado do mesmo jeito? É quando a gente começa a conhecer uma Verity completamente fora daquilo que se acredita ser uma autora de sucesso, ou pelo menos o que a gente cria em nossas cabeças, da pessoa por trás dos livros que a gente lê. E aí que começa de verdade a nossa história e a gente começa a acompanhar tudo que acontece dentro desta mansão onde mora o casal, Verity e Jeremy, com o seu filho sobrevivente, que é um menininho muito simpático de 5 anos e que começa a trazer uma visão um pouquinho suspeita da real situação da Verity e suas reais condições de saúde, que começam a nos gerar muitas dúvidas em relação não só ao que de fato aconteceu para que ela esteja daquele modo em que ela se encontra, mas também tudo que engloba a relação do casal e o que realmente aconteceu com as 2 filhas dos dois. E tudo pelos olhos da nossa protagonista Lowen, que é uma pessoa completamente ansiosa. A gente percebe isso na voz que a autora usa da Lowen, que ela usa frases curtas, aceleradas. Ela é completamente insegura, desconfiada dela mesma, do que ela mesma pode estar interpretando de tudo aquilo que ela acaba começando a viver dentro da casa do casal. Então eu vou parar por aqui para não acabar entregando muita coisa para vocês, até porque a Bia está aqui atrás de mim neste exato momento e ela também quer ler o livro e ela que vai editar o vídeo, então não vou ficar entregando muita coisa. Vou para minhas considerações. Cara, como eu falei no começo do vídeo, fazia tempo que eu não acabava uma leitura me perguntando assim, cara, o que foi isso que eu acabei de ler? Se esse realmente é o primeiro thriller da Colleen Hoover. Ela começou com maestria, porque estar dentro da cabeça da Verity é algo surreal, incrível. O fato de ela estar presente apenas nessas páginas do seu próprio diário, mas no contexto geral da história, ela estar vegetando em cima de uma cama, então a presença de uma personagem não tão presente assim foi algo que me pegou de surpresa. Minhas considerações em relação a pontos negativos: a história tem muito pouco personagem, na verdade, mas teve 2 deles que foram jogados no começo da história, em alguns pontos no meio, que não foram usados no final, mesmo que um deles, que no caso é a enfermeira da Verity, que é alguém completamente frequente, assim, e que acompanha muito ela, e que em certos momentos nos deixa um ar de que essa mulher sabe ter alguma coisa, e no fim ela é completamente esquecida, meio que da metade pro final da história, assim, voltando só como um ganchinho para aprender essa ou aquela situação. Foi algo que me desagradou um pouquinho no final, mas nada que tenha estragado a experiência. Por quê? Pois no final, no último capítulo, e não entendam isso como spoiler, pelo amor do senhor Harlan Coben,
Mas quando a gente começa a ler o último capítulo do livro, praticamente, a gente começa meio que torcer o nariz pro final e não concordar com o que está acontecendo. Acontece uma sacada muito legal, que eu acho que a Colleen Hoover, ela quis que a gente tivesse esse sentimento. Talvez na cabeça dela, ela quis que a gente desse essa torcida de nariz nessas últimas páginas, porque ela acaba finalizando o livro com uma frase assim que, pra mim, eu queria ler ela para vocês aqui agora, mas não posso, para não estragar a experiência da Bia e a de vocês também. Mas ela leu uma frase que ela justifica tudo que a gente está sentindo. Com a leitura dessa frase, não tem como não concordar com esse final, porque ela previu a nossa torcida de nariz e que a gente entraria em desgosto, e é justamente isso que ela queria que a gente sentisse. Por quê? Porque fica um final completamente aberto a interpretações, principalmente baseado nessa última frase que ela nos deixa aqui, que eu vou ler ela de novo aqui, só para eu reformular meu pensamento. Meu Deus, que autora. Tá doido. Eu gostei demais disso aqui. Tô com vontade de ler de novo já. E essa aura de suspense, muitas vezes chegando a beirar o não sobrenatural, mas uma aura sombria dentro da história, dentro dessa ambientação, essa coisa de incerteza do que a Lowen tá vendo, não tá vendo, sentindo, não sentindo. Essa incerteza do que vai acontecer nos próximos passos faz com que a leitura desse livro seja praticamente impossível de se largar, e por isso que eu devorei ele e coloquei ele entre talvez o meu favorito do ano até agora. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu queria trazer bem mais coisas aqui, até se alguém quiser comentar, quem já leu o livro ou não se importa com spoilers e quiser que a gente faça um vídeo um pouquinho mais completo e entregando esses finais, até para teorizar a respeito deste final aberto a interpretações que eu comentei aqui, deixe à vontade aí nos comentários aqui no vídeo ou lá no Instagram, que a gente vai considerar o que vocês falarem, e talvez a gente volte aqui com um vídeo com spoilers pra gente destrinchar esse final interpretativo aqui e ver se a gente chega na mesma conclusão, ou se vocês chegam na mesma conclusão que a minha, ou me apresentam uma teoria melhor do que essa, talvez, quem sabe. Mas várias outras resenhas que eu vi, eu percebi que é bem distinto assim os pontos de vista em relação ao final. Muita gente não gostou pelo fato de ele ser assim interpretativo e não ter fechado algumas pontas, mas não é nada que tenha afetado a minha experiência e muito menos estragado a qualidade do livro. A mim, que me surpreendeu a escrita da Colleen. Não sei se os outros livros dela se enquadrariam no meu gosto de leitura, pelo que eu acabei descobrindo e pesquisando depois, mas esse, sem dúvida, é um dos meus favoritos, talvez um dos melhores livros que eu já tenha lido na live. Beleza? Então não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like aí, porque ele ajuda a gente pra caramba, e de acompanhar a gente lá nas nossas redes sociais, no @canal Nunca Nem Li, que a gente avisa por lá se a gente for decidir fazer uma nova resenha com spoilers de Verity. Beleza? Muito obrigado pela companhia, a gente se vê numa próxima. Valeu!